O Vasco passa por uma crise histórica. Hoje vivemos o pior momento da nossa história. Tanto dentro de campo, com um time lixo que não consegue ser competitivo nem numa Série B, com um departamento de futebol com um sujeito arrogante, amador, prepotente, que não conseguiu montar um time decente, quanto na gestão com gestores que só fizeram cagada ou mais do mesmo desde que pegaram o Clube de Regatas Vasco da Gama através de um golpe. Essa é a realidade, né? Isso aí já não é novidade para ninguém. O vascaíno tá cansado de ver as merdas que essa gestão fez. Eu não vou nem pontuar todas elas aqui, como o troféu na Kombi, como as demissões, a perda do ato trabalhista, enfim. São várias coisas, são tantas coisas que esses caras fizeram que é difícil, você tem que fazer uma lista para enumerar tanta patifaria feita por essa gestão. Aí vem a tropa, a mídia, os colegas, os colados, né? Hoje eu vi uma publicação do narrador do Sport TV, Daniel Pereira, talvez você não conheça por esse nome, mas você vai conhecer pelo apelido, é o Dandan, é o glorioso Dandan, e ele fez uma publicação aí dizendo que hoje no Vasco temos a melhor gestão dos últimos 20 anos. Depois da vinheta, eu volto para desmascarar mais um canalha dessa mídia suja e podre que está satisfeita com o Vasco a caminho da destruição, da falência e da terceira divisão. Vascaíno do Cerrado. Você quer aprender a investir no mercado financeiro? Com vídeos e o acesso a um grupo no Telegram, onde você vai receber dicas de investimento a um custo de apenas R$ 197, dividido em 12 vezes. E um detalhe, você pagou essa taxa, não paga mais nada, pode usar à vontade. É só acessar o site www.paduainvestimentos.com. Vou deixar o link na descrição. O Padua é um vascaíno com 18 anos no mercado financeiro e vai te ensinar a ganhar dinheiro. Padua Investimento é para você aprender a investir no mercado financeiro. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando com o seu apoio, que é o like, é de graça. Deixa o joinha que vai ajudar esse canal a chegar em mais vascaínos aí no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Antes de começar esse vídeo, eu quero aqui prestar minha solidariedade ao professor Mariotti do canal Expresso da Gama. É o canal que chamava Super Papo Vascaíno e se eu tô aqui hoje com o canal Vascaíno do Cerrado, o professor Mariotti e o canal Super Papo Vascaíno, que agora é Expresso da Gama, é um dos responsáveis direto por isso. Foi quem abriu as portas para mim, para eu participar das primeiras lives, entrevistar todos esses agentes políticos do Vasco. Então, todo o meu respeito aí ao professor Mariotti, tá bom? Tá passando por um momento complicado, então quem puder, dá uma moral, dá uma força, vai lá, uma palavra amiga, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque vale a pena, é um cara muito bacana e muito vascaíno, tá bom? Vamos falar agora dessa canalice, mais uma. Agora a mídia vem para socorrer os pilantras, né? Conseguiram destruir com o clube, montaram o pior time da história do Vasco, derrubaram para a segunda divisão, não satisfeito, manteram o Vasco na segunda divisão, e se o Nenê não chega a tempo, talvez a gente estaria brigando para não cair para a Série C. E no meio de tanta coisa ruim, no meio de tanta notícia desastrosa, me aparece quem? Um funcionário da Sport TV, do Grupo Globo, para poder acalmar os ânimos, tirar a pressão de cima da gestão e fazer aí os passadores de pano começar uma nova narrativa aí no Instagram, no Twitter, porque eu já vi gente publicando, falando aí que é uma verdade. Eu vou falar aqui o que esse cara teve a audácia de publicar no seu Twitter. Vamos lá. Abre aspas aí para o grande Dandan. Ele fala assim, ó: o Vasco vive o pior momento esportivo da sua história. Vergonha total, mas na parte administrativa, a gestão Salgado é a melhor dos últimos 20 anos. É muito contraditório, mas é verdade. Fecha aspas aí para o global dessa emissora lixo, podre, que eu teria vergonha de dizer que trabalho para uma emissora que sempre manipulou o brasileiro em todos os aspectos, né? Envolvida com corrupção aí, com o caso da FIFA, teve um executivo que negociava o futebol demitido, e esse cara aí, a hora que ele abrir a boca, ele ferra com a Rede Globo, enfim,
Tá aí mais uma dessa emissora asquerosa e dos seus comandados, que são colados do Jorge Salgado, são amigos, né? Inclusive a funcionária lá da Vaz TV, que tem também parentes, amigos dentro da emissora. Enfim, tá todo mundo ligado. Aí veio agora a galera para socorrer ou tirar a pressão em cima do Jorge Salgado. Pessoal, interrompendo esse vídeo aqui só para um detalhe que eu acabei esquecendo. Tem uma publicação desse Daniel Pereira, o Dandan, em 22 de janeiro de 2021, e ele fala o seguinte, abre aspas aí mais uma vez para ele. Galera do Levin, chega, né? Então tá aí, ele se intrometendo na política, ao invés de estar preocupado em narrar os fatos que aconteceram no tribunal, a sacanagem que aconteceu na eleição, ele estava ali combatendo um grupo político, tomando um lado, como a gente já viu aí, o próprio Rodrigo Capello e vários outros da Rede Globo, o Luiz Roberto em transmissão, falando que a transição para o Salgado estava maravilhosa, tudo lindo, Vasco maravilhoso. Tá aí o resultado de toda essa interferência e essa canalice. Nenhum deles tiveram a coragem de mostrar o que aconteceu de fato no Vasco da Gama. Segue o vídeo aí. Eu não vou ficar aqui xingando, falando o que esses caras fizeram para calar a boca desse narrador com esse comentário tendencioso, maldoso. Eu vou trazer aqui um trabalho maravilhoso que eu vi hoje do canal do meu amigo Fábio, lá do Careca Vascaíno. Vou deixar o link na descrição, tanto do Careca Vascaíno, quanto do Expresso da Gama do professor Mariotti. E vão lá curtir o trabalho dos caras, que eles merecem, brigam também como nós, aí contra esse sistema sacana que fudeu com o Vasco da Gama. Então vou deixar aqui o trabalho dele. Ele não só explica para esses canalhas o que aconteceu com a eleição do Vasco, o que fez com que o Vasco chegasse a esse ponto, o resultado de toda essa pilantragem, como ele desenha para que esses idiotas entendam de uma vez por toda a pilantragem que aconteceu no Clube de Regatas Vasco da Gama. Vou deixar para você, quero desejar aqui um fim de dia maravilhoso, fique com Deus, grande abraço, saudações vascaínas e é com você, Fábio Careca. Bom, como a gente fala e tem gente ainda que insiste em não entender, eu resolvi desenhar. A gente tem um torcedor normal, bem sucedido na vida, mas que se encontra triste com a decadência que o seu clube passa a cada ano. Ele então tem uma ideia, vou me tornar presidente desse clube, mas para isso eu preciso criar um projeto foda. Ele então pensa no nome, o projeto Somamos. Então levem com muito empenho, dedicação e estudos, ele começa a elaborar esse projeto através de planejamentos, análises. Ele estuda a evolução das dívidas do clube, evolução das receitas, o perfil das dívidas, a modelagem financeira, enfim. Ele estuda muito sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama e ele então finalmente consegue passar a sua ideia para o papel, para o computador. Levem então sabe que ele precisa de investimentos, ele precisa de capital para iniciar o seu projeto. Então, ele pega a sua mochila e vai viajar aí pelo mundo afora para tentar adquirir parceiros, porque ele sabe que não consegue retirar o clube da situação decadente que se encontra sem um investimento inicial. Então ele conversa aí com potenciais investidores e consegue chamar a atenção desses investidores que se agradam muito com o seu projeto e também com a história de nosso clube, que diferente dos outros clubes que homenageiam um lugar, nós homenageamos uma pessoa, Vasco da Gama. Além de sermos um clube totalmente identificados com a luta contra qualquer tipo de preconceito, possuímos um amplo engajamento da nossa torcida e o nosso engajamento social também é monstruoso. E possuímos muitas glórias dentro de campo. Campo esse também serviu de palco para vários eventos marcantes do nosso país. O que chama atenção também é a sua equipe executiva, composta por Sérgio Lira, Ana Cruel, Elton Simões, Francisco Lopes, Nilton Maia, Augusto Tanuri, João Guimarães Rodrigues, Alex Grangeiro, Fábio Cordella, Luiz Paulo Rosenberg, André Perdeneiras e Alex Evangelista. Levem então volta ao país muito satisfeito, muito contente por ter adquirido novos parceiros aí para o seu projeto e 3 opções de investimentos iniciais. Todo o seu planejamento, todos os seus estudos, é claro também 2 anos de sua vida aí elaborando esse projeto, além do seu investimento para isso, 3 milhões de reais, surtem efeito e ele realiza aí o seu desejo
E agora falta apresentar tudo isso para o seu público-alvo, que são os vascaínos. No dia 18 de abril de 2020, cria o canal do youtuber Leven 2020 para mostrar para toda a massa vascaína o seu projeto Somamos. Além disso, viaja pelos estados do Brasil e pelos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro para mostrar para todos os seus eleitores e para os agentes políticos de dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama todo o projeto Somamos de forma detalhada. Pronto, campanha feita, tudo certo, agora é só esperar as eleições dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, na qual, dia 5 de setembro de 2020, o presidente da Assembleia Geral, Mussa, convoca as eleições para o dia 7 de novembro. Participam da eleição chapa amarela, chapa preta, chapa azul, chapa branca e chapa roxa. Vamos à eleição agora, que aconteceu no dia 7 de novembro. Claro que aconteceu muita coisa antes disso, mas vamos nos atentar aqui já no dia da eleição. De manhã começa a eleição, por volta das 10 horas, mas à noite, ali no cair da noite, os ratos se unem, chapa amarela e chapa roxa, junto com o presidente da Assembleia Geral e param a eleição. Vem com uma liminar do STJ, isso mesmo, STJ. Eles pulam o TJ do Rio de Janeiro para prejudicar o candidato que estava na frente, Leven esse ano. E esses três abandonam a eleição dizendo que a ordem judicial se cumpre, mesmo sendo entregue via e-mail. Vale lembrar que o STJ estava em regime de plantão, a liminar chegou à noite e o STJ tinha sido hackeado. O atual mandatário do clube também vai embora, mas quem permanece no ginásio decide continuar com a votação, já que a ordem que chegou do presidente do STJ era para suspender os efeitos e não a própria eleição. Ela continua e no seu tempo termina com o candidato Levenciano declarado como vencedor com 1.155 votos contra 921 do segundo colocado. Ele fica muito feliz e pode, enfim, implantar o projeto Somamos o mais rápido possível dentro do Vasco. Dependendo do que iria acontecer na segunda-feira, quando o presidente do STJ despachasse a sua decisão para um relator julgar. Só que, por incrível que pareça, a decisão não é despachada, não só na segunda, nem como na terça, quarta, quinta e sexta. Então, o presidente da Assembleia Geral, Mussa, valendo-se dessa decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, convoca eleições para o dia 14 de 11 de 2020. Eleições online. O presidente atual, Levenciano, e Sérgio Frias não participam desse pleito. Apenas a chapa amarela e a chapa roxa. Então, no dia 14 de 11 de 2020, acontecem eleições online no clube, sendo o estatuto literalmente rasgado, pois não prevê esse tipo de eleição. Conduzido pela empresa Elege Online, participam a chapa amarela e chapa roxa, isso sendo permitido através da ordem do presidente do STJ. Em plantão, a votação é encerrada, o candidato da chapa roxa vence a eleição, a empresa Elege Online até hoje não tem o mapa dessa votação, e no mesmo dia 14, enfim, há um despacho aí do presidente do STJ enviando para o relator para ele julgar a sua decisão. Lembrando que as custas processuais até hoje não foram pagas. O ministro relator analisa a decisão aí do presidente do STJ e ele simplesmente extingue do meio do jurídico essa decisão, ela não existe mais, ou seja, não pode produzir efeito nenhum, mas mesmo assim o candidato da chapa roxa ainda continua sendo presidente do Vasco até hoje. Como não foi julgado o mérito dessa questão ainda, batalhas judiciais continuam acontecendo, se bem que todas as vitórias até agora foram para a chapa roxa. Esperamos que um dia a justiça olhe com carinho para essa causa, dê a vitória para o verdadeiro presidente, aquele que foi eleito no dia 7, com 1.155 votos, e o estatuto do clube seja respeitado. Mas aí você me pergunta, como está o Clube de Regatas Vasco da Gama com a gestão roxa? E eu te respondo, fomos eliminados aí da Copa Sul-Americana, coisa que não aconteceria com o presidente eleito no dia 7, porque ele prometeu trazer jogadores e não dragas para o clube. Enfrentamos aí o nosso quarto rebaixamento para a Série B. Comemoramos 5º lugar no Campeonato Carioca, acredite se quiser. Empilhamos os nossos troféus dentro de uma Kombi. Uma Kombi do Vasco pega fogo em Del Castilho, mandamos embora 186 funcionários sem pagar as rescisões e fechamos a sede do calabouço. Mas não é só isso não, tá? Tem mais. Enviamos ao prefeito do Rio de Janeiro um projeto para a construção de prédio residencial na sede náutica da Lagoa. Extinguimos os esportes olímpicos e paralímpicos. Os paralímpicos contavam com um time pentacampeão. Perdemos o ato trabalhista por descumprimento de compromissos e salários atrasados.
São Januário, falta manutenção, o campo está horrível. As estátuas estão verdes, parecendo estátuas do Hulk. O presidente não cumpre promessas, os salários continuam atrasados e ele não cumpre promessas eleitorais. Tiramos aí do nosso escudo a caravela e a cruz de Malta, coisa absurda. Em toda a Série B nunca tivemos no G4, continuaremos na Série B no ano de 2022. E o que nós, torcedores do Vasco, queremos e sonhamos? Que o nosso presidente eleito democraticamente, de forma estatutária, no dia 7, seja empossado como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, implante o projeto Somamo. Com ele venha toda a sua equipe foda de executivos e não meros aventureiros, e que seja respeitado a nossa grandeza, a nossa história e todos os nossos símbolos. Fora Salgado, chega de apequenar o Vasco. Queremos um Vasco campeão da porra toda.